Fala, seus pasteleiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podforce. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a ordem de execução da Salesforce. Assim como o nosso amigo Donha aqui disse agora no início, a gente vai comentar um pouco mais sobre a ordem de execução de quando você faz o clique para salvar um registro ou dispara alguma inserção ou update do registro. Então, esse é o processo todo explicado e desenhado para vocês do que acontece com esse registro durante esse processo, o que se executa por trás dele. Então, para começar, como eu disse, a gente clica no botão de salvar, ou que seja o editar, já guardando o registro, ou qual seja a forma, vai iniciar um processo. Então, a gente tem o processo chamado de inicialização, que é justamente quando você inicializa um novo registro ou carrega o registro original, quando isso é um update. Quando é um insert, você não tem nada por detrás do banco de dados, então ele começa um processo do zero, vamos dizer assim. O segundo é o carregar, ou seja, vai fazer uma cópia desse registro na memória e vai carregar os novos valores que foram solicitados para esse registro que você está modificando. E, como eu disse, se é um novo, isso não aplica, ele só guarda aí as alterações, vamos dizer assim. Após disso, você executa o before flow, onde você tem a automação para talvez uma troca de valores num campo ou qualquer que seja o processo, e executa na ordem todos os registros que estão sendo executados nesse mesmo momento, sabendo que a Salesforce geralmente faz tipo um conjunto de dados que estão estão sendo executados no mesmo momento. Ele vai processar tudo isso, lançando para o Before Flow. O Flow vai receber isso, vai fazer as regras que tem por trás e vai completar essas tarefas relacionadas ao Before Flow. Depois disso, você tem as triggers, que vai fazer quase o mesmo processo. Vai receber essa lista de dados desse mesmo tipo de objeto, vai processar a regra que tenha ali por trás, e o processo vai ser o processo de validação, que nosso amigo Donha vai continuar. Apenas fazendo um parênteses, antes de começar o processo de validação, qualquer edição que você fizer no registro, tanto via interface quanto API, vai ser disparado todo esse fluxo do início ao fim. Continuando com o processo, ainda no before que ele começa as validações, ele dispara todas as regras de validação, onde ele verifica as informações e se tem alguma regra ele bloqueia todo o resto do fluxo do registro e para nesse momento, senão ele vai seguindo para os próximos passos de validação. O próximo seria a duplicidade. Se você tem alguma regra de duplicidade no ambiente, ele verifica se algum dos critérios é atendido e bloqueia também o salvamento, ou então ele segue para o próximo passo, que é literalmente salvar o registro no banco de dados. Nesse momento, o registro passa a existir dentro do banco de dados da Salesforce, e ele começa os outros processos que agora inicia a parte de after. Então, ele começa o trigger after, tanto no insert, quanto no pdate, ou no upsert, também funciona também igual. E nesse caso, ele começa a executar todo o código da trigger after. Uma observação: se você tiver mais de uma trigger no ambiente sobre aquele objeto em específico, a Salesforce não garante a ordem de execução deles. Então, não tem como garantir qual trigger vai rodar primeiro. Então, cuidado com isso, pessoal. Após o after trigger, o próximo passo ele cai nas regras de atribuição. Até um ponto
importante para falar, justamente tem vários projetos, várias empresas que geralmente utilizam framework para você conseguir controlar esse processo de execução, essa ordem de execução das triggers também, para inclusive ajudar no controle e etc. Porque justamente quando você joga toda a responsabilidade para o Salesforce, ele não garante a ordem, tem várias coisas que podem ser impactadas aí. Continuando sobre a atribuição, então ele vai executar todas as regras de atribuição, ou seja, se precisa ir para uma queue, ou seja, uma fila, ou se está sendo enviado para um determinado usuário, ou seja, essa regra de atribuição que você tem no seu processo. Depois disso, você dispara a autorresposta, ou seja, algum e-mail que você tenha, quando é feita essa atribuição relacionada a caso e leads, geralmente, você pode botar aí para disparar um e-mail e quando esse processo ocorre que vai ser o envio desse e-mail automático para o usuário obter alguma informação, de repente alguma aprovação que necessite relacionada a esse registro. Então, através desse e-mail, você vai ter acesso aí para essa informação. Depois disso, você vai ter a questão dos workflows, que poderia até ser desconsiderado, mas óbvio, tem muito cliente ainda que tem lá os baús do workflow, projetinho com coisa antiga ainda. Então, segue aí. E nos workflows, você vai ter alguns alertas de e-mail, você vai ter algumas mensagens externas e também você vai ter criação de tarefas relacionadas a determinados objetos e isso. Após isso, você tem a execução da atualização de campos do workflow, que justamente quando você tem um workflow que muda algum valor de um campo ou aplica alguma regra e etc., você cai nesse ponto. E após disso, a gente vai para os after triggers. Que nessa parte você pode falar, mas espera aí, já não passou nas triggers after? O que acontece? Nesse caso em específico, se foi realizada alguma atualização de campo e atualizou algumas informações, ele executa as triggers novamente para garantir que nada tenha escapado de todo o processo e que não tenha nenhuma falha, porque você disparou novamente uma atualização. Se não houver nenhuma atualização nesse ponto específico, ele já vai ser direcionado para o próximo, que ele cai nas regras de escalação, para caso, onde ele verifica as regras, vê se tem algum caso em atraso, que já estourou SLA e essas formas, e vai seguir as regras, tanto encaminhando para uma fila ou para algum gestor específico, dependendo da configuração do sistema. Após passar pelas regras de escalação, o próximo passo seria entrar nos processos. Os processos seriam os flows, onde você tem os triggers flow after, que ele vai ser disparado nesse momento, onde ele faz as validações, as verificações e tudo. E, em seguidamente, ele entra na parte de direitos. Agora, sobre os direitos, é justamente quando atualiza SLA, os marcos regulatórios e outros processos muito focado para a parte de service. Após isso, você tem a parte de parent, ou seja, se você tem, por exemplo, um roll-up summary, ou seja, como um campo num objeto que calcula todos os filhos e toda essa questão, então, nesse momento que ele está processando aí todo esse recálculo, vamos dizer assim, e você tem o do grandparent também, ou seja, que também que seria
a relação. Então, você tem, por exemplo, um caso que tem lá o contato que é relacionado a esse caso, que tem alguma sumarização, um roll-up summary para alguma coisa, e acima, que seria a conta, você tem outra sumarização aí relacionada a contas, por exemplo. Então, esses 3 processos, que é do caso para o contato para a conta, vai executar tanto o parent, que é do caso para o contato, e o grandparent, que seria do contato para a conta. Então, esses 3 processos vão ser executados, esses 2 processos vão ser executados nesse momento. Aí, por fim, a gente tem o commit, que seria justamente o momento que ele vai atualizar a parte de share e esse tipo de coisa. É bem focado na parte de relacionamento dos objetos. E, por fim, você tem o post-comment, que aí é justamente a execução das classes filter, mandar e-mails, enviar mensagem de saída e etc. Então, esse seria o processo básico de execução da Salesforce. A gente espera que tenha ficado claro a todos, e a gente sabe que é um processo um pouco complexo no geral. Eu mesmo, com toda a minha experiência, eu sempre vou para a documentação, porque às vezes dá um problema, você fica, tá, mas onde que está executando isso exatamente? Então, não tenha medo de utilizar o Google, que é sempre seu amigo. E a gente queria agradecer a vocês por ficar com a gente até esse momento, pedir o like se não deu ainda, inscreva-se, deixa seu comentário aí se você gostou, se não gostou, se quer fazer alguma sugestão, crítica, qualquer coisa a gente aceita. Pix também, brincadeira, mas fica aí a critério de vocês. Não sei se quer acrescentar alguma coisa mais, Donha. Sim, pessoal, ajuda a gente compartilhando o nosso vídeo com outras pessoas. Provavelmente isso vai ajudar outras pessoas. E se vocês tiverem dúvida, questão da documentação do Salesforce, quiser ver mais os detalhes, aqui embaixo no vídeo, na descrição, a gente vai deixar um link para a documentação oficial da Salesforce, com todo o processo passo a passo, se você quiser ver um a um, ou se você quiser ver no nosso slide, também vai estar o link disponível. Agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima terça. Até.